programa Controversa é um espaço aqui da TV Itapê para discutir temas importantes com maior profundidade. E hoje nós falaremos sobre os desafios das mulheres. Estamos aqui no estúdio com a Miriam Teodoro, advogada, a Ana João, que é psicóloga, a Carol Mandarini, que é diretora do Instituto Federal São Paulo, campus de Itapetininga, e a Ariane Braga, que também é professora do Instituto Federal. Nós tivemos aí, dia 8 de março, Dia da Mulher. O mês de março está acabando e eu queria saber o seguinte, como é que vai ser agora o resto do ano para as mulheres? Carol Mandarini, recém-eleita diretora do Instituto Federal, como é que vai ser os desafios, você que acabou de vencer uma eleição, está ocupando esse cargo importante aí na educação da cidade. Conta pra gente, como é que vai ser o resto do ano? Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Edmundo, de estar aqui, né, conversando com você e com todas essas mulheres tão especiais aqui da nossa cidade. É um grande desafio. Eu espero, né, que o restante do ano ele seja um ano onde as mulheres consigam, de fato, se destacar pela sua competência, no trabalho que, de fato, elas têm, que as mulheres consigam se colocar dentro da sociedade, fazendo aquilo que ela se propõe a fazer. Seja uma mulher que escolhe ser dona de casa, seja uma mulher que escolhe estar no mundo do trabalho e que ela possa ser reconhecida por todo o seu potencial e com todas as suas qualidades, né, assim como qualquer outra pessoa. Ana, pegando um pouco a carona aqui do que a Carol falou, de escolher estar no lar ou a vida profissional, recentemente saiu um dado do IBGE, de 2022, no último censo, que 51% dos lares hoje são comandados por mulheres. As mulheres que são as chefes desses lares, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco aí, como psicóloga, como é que fica esse momento onde a mulher se emancipa para o trabalho, precisa trabalhar, mas não deixou aquela responsabilidade de cuidar do lar, cuidar dos filhos, tudo isso junto. Como é que funciona aí na parte emocional e psicológica? Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que não é de hoje, né, Edmundo, que as mulheres têm 1, 2, 3 turnos. Sempre a mulher que trabalhou fora, desde que a mulher começou a trabalhar fora, ela não deixou de trabalhar dentro, né? Porque antes a mulher só trabalhava em casa, o marido saía, ele volta, ele geralmente não trabalha em casa. Aliás, nessa mesma pesquisa, existe um dado de quantos por cento a mulher trabalha nos serviços domésticos e quantos por cento os homens trabalham no serviço doméstico. E eu não sei exatamente o número, mas, se não me engano, os homens trabalham 11% e as mulheres trabalham 30% do trabalho doméstico. E sempre foi uma sobrecarga muito grande para as mulheres, desde deixar os seus filhos muito pequenininhos na creche, parar de amamentar para poder deixar o filho na creche, para poder voltar para o trabalho, o que já você fala em carga emocional, já é uma carga emocional muito grande, você ter que parar de amamentar para deixar o seu filho na creche, para daí voltar a trabalhar, né? Quem é mãe aqui sabe que isso é um peso muito grande. E a gente está falando de uma população de classe mais baixa, né? Porque é óbvio que a gente não pode fazer uma análise sem ter um recorte de classe, né? Não são todas as mulheres que têm que deixar os filhos na creche, não são todas as mulheres que têm que trabalhar fora para poder sustentar o lar, mas a maioria né? Então, a carga emocional é muito grande, isso reflete na educação dos filhos, né? E reflete na vida dela, elas adoecem também, né? Então, acabam ficando doentes muitas vezes por essa carga emocional, porque tá trabalhando e às vezes o filho está doente em casa e ela pode ir? Não, ela tem que deixar aos cuidados de uma outra pessoa, ou é da vizinha, ou é da avó, ou é de alguém que ela tem confiança. Miriam Teodoro, pegando a carona aqui do comentário da Ana,
sobre a maioria das brasileiras. Queria saber, na sua experiência na área jurídica, o que você pode dizer da questão econômica? Porque a maioria das mulheres é o que a Ana João falou, né? Vivem uma situação mais difícil economicamente, né? O que você pode dizer dessa emancipação, dessa liberdade das mulheres e esse contraponto aí da luta pela sobrevivência? Tem muita diferença, né, com relação ao homem, já começando pelo fato de que a mulher engravida, né? E as pessoas, os empregadores, eles têm preferência por empregar um homem que uma mulher. Muitas vezes a mulher faz uma entrevista e na própria entrevista de emprego já perguntam para ela se ela tem pretensões de engravidar. Eu mesma já fiz entrevistas onde o escritório, né, entrevistador, em São Paulo, não aqui em Itapetininga, perguntou, mas e a doutora tem pretensões de engravidar para os próximos 5 anos? Daí eu falei assim, não tenho, mas assim, tem filho pequeno? Coisas assim que não deveriam ser perguntadas na entrevista para uma mulher. Não é perguntado para o homem, por que vai perguntar para a mulher se tem filho pequeno, se pretende engravidar, né? É por conta do afastamento da licença maternidade. Algumas ainda enfrentam a questão de voltar para o emprego depois do afastamento, né, de 4 meses. Em algumas empresas que têm um benefício do governo com relação à licença, tem a empresa cidadã, ela tem até 6 meses de afastamento para a mulher e o homem também, dependendo do caso. E algumas, quando retornam para o ambiente de trabalho, né, como já sabem que ela tem um filho pequeno, já são automaticamente demitidas, né? Voltou, o empregador não precisa mais pagar o direito, fica ali um tempo e automaticamente recebe a carta de demissão. O ano passado foi aprovada uma lei sobre a mulher empreendedora, né, a Lei 14.667, de 2023. Perdão, ano passado não, ano retrasado já. E ela tem a finalidade de promover a conscientização da sociedade com relação aos direitos da mulher empreendedora e as necessidades dela, né? O que diferencia a mulher empreendedora do homem empreendedor. Então, né, o que a gente precisa, se eu fosse falar em termos administrativos, jurídicos, né, a gente precisa de mais... a palavra... políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas que elas prevejam, né, essas necessidades das mulheres, né? A mulher empreendedora, ela está ali por si própria. Ela não tem mais a licença maternidade, né? E em que momento que a mulher ela vai empreender? Será que em que momento é interessante ela mesma deixar por vontade um emprego, né, que ela tem a carteira assinada, para ela empreender? O que ela tem muitas coisas ali que precisam ser feitas análise, né? A questão do que ela vai fazer ali a partir daquele momento, se ela tem que ter um estudo também para saber se vai suprir as necessidades que ela precisa, né? A mulher, muitas delas, principalmente as de classe mais baixas, elas são as provedoras do lar, às vezes sozinha, inclusive, né, na jornada de criar os filhos, né, sem a ajuda do companheiro, do marido, ela está ali sozinha. Então, assim, é muito... A sociedade não olha, né, com um olhar compreensivo para essa questão da mulher que trabalha fora, da mulher empreendedora. Tem muita coisa, assim, é um leque de coisas que precisam ser adequadas, até com relação às políticas públicas, né? A creche para deixar os filhos, escolas em tempo integral, né? Quem que precisa de escola em tempo integral? Muitos pais vão falar, não quero meu filho em tempo integral na escola, mas tem pessoas que vão precisar deles ali para poder trabalhar, para poder comer, né? É uma questão bem complicada. Vai horas de conversa se eu ficar falando aqui. Bom, Ariane, você é professora lá do Instituto Federal, fala para a gente como é que você está vendo as meninas, né? Você já trabalha com
adolescentes e jovens, vamos dizer, a maioria. O que você pode dizer da forma que elas estão lidando com todas essas transformações, né? Você também já passou por isso quando você era estudante, né? Hoje você está casada, com filha. Como é que você avalia a mudança das meninas hoje? Então, quero agradecer o convite, participar dessa conversa. Primeiramente, eu sou professora da licenciatura em Física, sou física. No meu grupo, eu sou a única menina do grupo, né? Então, já é um ramo que a maioria dos profissionais são do sexo masculino, né? São homens. E a maioria dos meus alunos, até um pouco tempo atrás, eram homens, né? E tinha uma ou outra menina que se formava. E hoje eu tenho visto que tem ingressado mais meninas, né? Inclusive, ou meio a meio, né? Uns 40% de mulheres no ramo, né? Então eu tenho visto assim que elas têm assumido, né, a tentativa de entrar no mercado de trabalho, que geralmente é direcionado, tem mais homens, elas têm colocado em pé de igualdade a sua capacidade de conseguir mostrar que elas também têm são valorizadas, porque se vocês forem ver, a maioria dos profissionais, das mulheres, estão ou são cuidadoras na área da saúde, ou são professoras da área das humanas, mas nas áreas das exatas são poucas as meninas que trabalham, né, nessa área. Então, eu tenho visto que tem ingressado na licenciatura em Física, até na engenharia, que eu também dou aula, tem ingressado mais meninas, mas majoritariamente tem só mais homens na área que eu trabalho. Infelizmente, né? Porque eu acho que a sociedade meio que molda, né? Quais são os ramos que são para mulheres, quais são os ramos que tem homens, por exemplo, pedagogia. Quando eu trabalhava em outra universidade, que eu dei aula na pedagogia, para trabalhar com ciências, eu só tinha turmas com 50, 60 mulheres, quase não tinham homens nessa área. Então eu vejo assim que existe uma certa divisão entre homens e mulheres. Os homens são das exatas, as mulheres das humanas, cuidadoras, né? Então eu vejo que eu acho que é um espaço que as mulheres devem assumir, né? Devem se colocar se elas gostam da área, né? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão na minha área são bem-sucedidas. Muito bem. Carolina Mandarini, pegando essa fala da Ariane, essa semana, no jornal Folha de Itapetininga, o Silas Guerin Cardoso, nosso amigo jornalista, ele publicou uma matéria falando o seguinte, que 52% dos alunos das ETECs já são mulheres. E que chega a ter, por exemplo, o curso de gestão empresarial da FATEC, já são 64% de mulheres. Isso no estado todo. Como é que você, que está à frente aí de uma instituição de ensino, percebe essa mudança aí do perfil do que as mulheres estão buscando, e principalmente na área estudantil? Eu percebo isso de uma forma muito positiva, né? Eu entendo que esse movimento das meninas, das mulheres buscarem profissões, buscarem cursos que naturalmente, dentro de uma sociedade que a gente tem, que muitos chamam de sociedade patriarcal, né, ela significa já uma tentativa de ruptura dessa sociedade, no sentido de, olha, qual é o lugar da mulher aqui nessa sociedade? Que lugar nós ocupamos nessa sociedade? Então, quando a gente vê, e o que a Ariane colocou é fato, quando a gente vê meninas no curso de licenciatura em Física, no curso de licenciatura em Matemática, na Engenharia, nos nossos cursos técnicos em Mecânica, Eletromecânica, Edificações, Informática, que são áreas mais ligadas a exatas, a gente percebe, enquanto sociedade, esta tentativa ou busca por um espaço da mulher que ela nunca tinha antes ocupado. Porque o que a Ariane colocou é muito interessante, e aí faz parte do senso comum, quando a gente conversa e fala, quando você tem um filho pequeno, né, 3, 4 anos, pergunta, como é o nome da sua professora? Você não vai perguntar naturalmente como é o nome do seu professor. Por quê? Porque com a inserção da mulher no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, dentro dessas profissões de cuidado, a professora dos pequenos é a continuidade do cuidado da casa, que é um cuidado naturalmente dentro da nossa sociedade feminino.
Aí quando ele vai crescendo, vão perguntar qual que é o professor da faculdade. E aí eu tenho uma professora de física. Qual que é o diretor da faculdade? E aí agora a gente vai ter uma diretora. Né? Então, esta mudança sutil, e eu tenho por mim, assim, essas pessoas não falam por mal, Edmundo. A gente não fala por mal. Não é assim, olha, eu sou opressor. Não, de forma alguma, porque é natural dentro da nossa sociedade. Né? É algo que a gente cresceu vendo isso, é algo que faz parte da nossa cultura. Então, quando a gente rompe com a cultura, serve de exemplo para que as outras meninas percebam, olha, se elas conseguiram, se a Ariane é uma professora de física, doutora, dentro de uma ciência exata, eu também posso conseguir. Né? Isso é muito importante, e as meninas elas estão percebendo esse momento, percebendo esse movimento, esse espaço, e ocupando esse espaço, que é algo que para mim é muito bonito. Eu fico muito feliz, muito, nossa, honrada de olhar a escola e ver as meninas ocupando esse espaço. Ana João. Posso interferir um pouquinho? Opa, por favor. Esse é o que eu chamo de patriarcado na veia. Né? A gente vem de um patriarcado que a gente, sem perceber, reproduz automaticamente. Sim. Né? Então, é passado de pai para filho sem a nossa consciência de que a gente tem isso. Então, é absolutamente natural que a gente ache que a professora do primário, a professora do ginásio e o diretor da faculdade, né? Eu vi essa semana um vídeo na internet, era americano. As crianças estavam na sala, eram crianças pequenas, e uma professora fala para eles, eu quero que vocês desenhem um profissional que apaga o fogo, mas não fala que é bombeiro, não fala a palavra. É uma pessoa que apaga o fogo. Depois fala assim, eu quero que vocês desenhem uma pessoa que anda num avião supersônico. E fala assim, 3 profissões, a terceira eu não estou lembrada. E aí, médico, cirurgião. Era cirurgião. Uma pessoa que faz uma cirurgia, você viu esse vídeo? Eu vi, muito bom. Aí depois entram 3 mulheres, a bombeira, só 3 crianças na classe desenharam mulheres. Todos os outros desenharam homens, né? Porque no imaginário, crianças pequenas, bem pequenininhas, porque no imaginário delas são profissões masculinas, né? E aí a gente fala assim, mas isso está mudando, mas está mudando muito devagar, né? Porque a gente tem hoje uma doutora de física dando aula, né? Mas na minha geração, eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova, vou fazer 60 anos, na classe do meu irmão de engenharia, não tinha mulher de jeito nenhum. Na PUC de Campinas, nos anos 80, quando tinha uma mulher, coitada dessa pessoa. Coitada, entendeu? Sofria horrores. Não é assim, agora tem mulher porque as primeiras que entraram sofreram muito, batalharam muito para que hoje tenham mulheres, né? Eu falo assim, hoje nós usamos calça comprida, foi porque alguém um dia sofreu muito para botar calça comprida. Então, tem que ir quebrando paradigma para daí conseguir chegar. Então, hoje a gente ainda está fazendo isso, você está fazendo isso, dentro do seu rol, né? Mas a gente tem que continuar fazendo isso, porque senão a gente vai continuar achando natural certas coisas, né? E vai perpetuando esse patriarcado, né? E sem perceber. Sem perceber. Eu lembro no Instituto Federal, mas quando eu era da escola técnica. Antes, quando eu me formei, eu sempre esqueci. Eu era da escola técnica. E lá na escola técnica, assim, tu entrava no primeiro ano do ensino médio, né? E aí tu não escolhia a profissão, qual dos cursos tu ia fazer. O engraçado é que tinha, assim, química, mecânica, eletromecânica, no segundo ano que a gente escolheria, né? E aí eu percebi que sempre, assim, as meninas iam para química ou design. E o resto, né, todo mundo, os meninos, tudo iam para mecânica, né? E eu decidi fazer telecomunicações.
E na minha decisão de fazer telecomunicações, é quando eu percebi que o mundo tinha esse mundo assim que era masculino, que eram as profissões masculinas, ou pelo menos a sociedade ditava para nós que era masculino, e as profissões que eram ditadas para as meninas. Então, dentro do Instituto Federal, não que eles fizessem isso, mas era naturalmente elas faziam essas separações dentro dos cursos mesmo, né? Então, a maioria das minhas coleguinhas que estavam no primeiro ano comigo iam para Química. Eu falei assim, mas eu gosto disso aqui, eu gosto de matemática, eu gosto de fazer conta. Então eu fui para telecomunicações e me deparei numa turma de 30 pessoas, sendo 3 meninos. E o seu gosto podia influenciar um jeito seu de viver, né? O que essa menina quer no meio dos homens, né? Podiam questionar os seus gostos, né? O seu jeito de querer viver. Né? E indo ao encontro do que vocês falaram, né, também foi feito, eu estava acho que no mestrado, quando eu fiz um projeto de extensão lá na faculdade, e aí a gente dava um curso de formação de professores, né, de ciências para professores de ensino fundamental 1. E aí a primeira coisa era para trabalhar a partir da ideia do personagem, então os professores iam trabalhar na sala de aula com um personagem, um personagem que representasse um cientista, e a partir disso trabalhar com contação de histórias para as crianças, tudo. Então o curso foi enredado nisso. E uma das primeiras atividades era que os professores construíssem o fantoche e trouxessem na próxima aula. Eu recebi Vit Einsteins. Por quê? Quem é o cientista? Qual que é a personificação do cientista? Aquele cara de cabelo branco, bigodão, né? E aí, a partir do momento que a gente colocava que estávamos ali entre cientistas, que as professoras da universidade eram cientistas, pesquisadoras, e que existiam várias formas de ciências, não apenas as ciências exatas, mas também as ciências biológicas, as ciências humanas, o olhar das pessoas ao perceber isso é uma coisa incrível. Abre a mente, assim, é uma coisa incrível. Então, a gente tem essas pré-concepções, né, imagéticas dentro da nossa sociedade muito fortes, e a partir do momento que a gente tenta romper, hoje está na moda, né, o furar a bolha, né? A hora que a gente tenta furar essa bolha é um desafio muito grande, mas ele é muito bonito quando a gente consegue perceber o olhar das pessoas e falar, nossa, que legal. Isso pra gente é muito importante. Ela falou do Einstein, né? Eu lembrei de uma situação que ele foi casado com uma cientista, né? Sim. E existe... A Ariane sabe mais disso. A esposa do Einstein, ela era colega dele. Ela nunca chegou a terminar de se formar, né? Porque ela engravidou. E aí, nessa de engravidar, ele deu continuidade, né? Fez a sua formação e ela ficou. E ela ficou como até auxiliar dele, inclusive, dos trabalhos dele, né? Então, ninguém muito lembra dela como uma grande matemática. Inclusive, tem alguns livros que falam que ela era bem melhor em algumas áreas do que o próprio Einstein, assim, né? Então, ela foi esquecida, assim. Só lembram dela do problema como... mulher. A esposa do ela Einstein. como a esposa do Einstein, né? Aquela que auxiliou, que ele trocou pela prima dele, né, que depois se casou com a prima, mas ninguém lembra que ela também foi um apoio dele para ele poder chegar onde ele chegou. Ele teve uma esposa que auxiliou, né? Infelizmente ela não conseguiu fazer nenhuma carreira. Miriam Teodoro, quero que você fale o seguinte, a gente está falando aí do ambiente universitário, de uma certa forma, que infelizmente no Brasil é uma minoria muito grande. Vamos falar da maioria. Como é que tem sido aí? A gente tem algumas informações sobre o aumento da violência contra a mulher nos últimos anos. Você que trabalha nessa área, o que você pode dizer para a gente? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Seria o aumento da violência dentro do campus universitário? Não. A violência da maioria da população, né? A gente estava falando das mulheres que estão nas faculdades, que já tem toda essa, vamos dizer, exclusão que está sendo vencida aí pelas novas gerações dessa forma que elas falaram, né? Mas eu queria que você falasse da realidade da maioria das mulheres que não chega nem na faculdade. Entendi. E que hoje as estatísticas mostram que a violência contra a mulher, especialmente essas mulheres,
aumentou muito. Assim, E você, da área jurídica, aí acompanha melhor do que nós todos, né? muitos casos de violência doméstica, as mulheres que estavam presas a essa situação, né, da violência doméstica, dentro do casamento, dentro do relacionamento, elas dependiam financeiramente e quase que exclusivamente os homens trabalhavam. Alguns casos de mulheres que trabalhavam e tinham salários, inclusive, administrados pelo marido, pelo companheiro, não chegava nem nelas o salário e já ia direto para o bolso deles, porque era o homem que sabia administrar as despesas da casa. Eu vi muito disso aqui, de mulheres que tinham mestrado, né, e que o dinheiro ia para o marido administrar. Isso é uma das violências previstas na Lei Maria da Penha, que é a violência patrimonial. Mas a maioria delas realmente é a falta de ter condições, né, muitas vezes com filhos pequenos, de sair de um relacionamento e manter a família, né, e enfrentar o marido que não aceita o fim do relacionamento também, né? É uma questão doentia que eu acho que a doutora Ana deve saber explicar muito melhor do que eu, a questão psicológica da dependência emocional, tanto do homem quanto da mulher, num relacionamento tóxico, né? Mas, assim, um fator que é ainda muito difícil de resolver, né, no caso da violência doméstica e a independência financeira da mulher, é que a mulher tem filhos pequenos e não tem uma possibilidade de ganhar dinheiro trabalhando, vai deixar os filhos com quem? Onde, né? E a mulher empreendedora também, ela tem as suas questões, né? Que ela tem os horários dela, os horários de atender os filhos em casa, com quem deixar para poder vender o que fabrica, por exemplo. Né? Não é nada fácil, é extremamente complexo, mas eu vejo mais como uma questão psicológica a resolver primeiro, e depois a gente tem mais claridade para resolver a questão jurídica, que é pedir a pensão de alimentos para os filhos, resolver a situação, né, do divórcio, ou quem sabe, resolvendo a questão emocional, não precise entrar com pedido de divórcio, não precise haver um pedido de alimentos, mas que o casal se entenda e consiga administrar o lar, né, com o que eles ganharem ali, sem a mulher depender exclusivamente do homem, né, podendo os dois trabalharem. É uma questão bastante complexa, né? Eu, hoje em dia, não faço mais parte do atendimento, até recebo alguma ligação ou alguma indicação de pessoas que lembram de mim, né, como voluntária da Abrace, mas, assim, é uma questão que realmente é difícil de lidar, não só para a mulher que está sofrendo violência, mas para quem está atendendo também, né? Porque a gente não tem muita saída, né? Existe a lei Maria da Penha, mas às vezes ela não é efetiva, até porque quem está querendo cometer um crime, né? O que vai ser um papel escrito, né? Se o homem está querendo entrar ali na casa da mulher e matá-la, né? A medida protetiva é só um papel, infelizmente. E tem o projeto da Casa Brasileira, né, que é uma casa de acolhimento à mulher. Em Sorocaba tem uma instituição que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, que elas vão fazer a denúncia e não tem para onde voltar, então elas vão para essa casa por um período até elas conseguirem se estabelecer financeiramente, vão inclusive com os filhos, né? A Casa da Mulher Brasileira, ela foi uma criação com esse intuito. A mulher, ela não tinha para onde voltar depois da denúncia, né? Porque se ela voltar, ela morre, e então ela teria onde ficar. Só que não existem muitas no Brasil, né? Não sei porque não. Na verdade, não é uma coisa que dê lucro, né? É uma coisa que dá despesa, inclusive para o governo. Então, não existe uma parceria público-privada que possa explorar essa situação, né? Talvez até se houver políticas públicas que pensem, né, aquelas mulheres, elas precisam estudar, precisam de uma profissão, né, pode ser interessante, né, uma parceria público-privada para empresas que possam empregar aquelas mulheres, né, que precisam sair da casa, precisam trabalhar para criar os filhos. É um tema extremamente complexo, mas primeiro o olhar que a gente tem que ter é o olhar social, né, coletivo, de que a mulher, ela tem necessidades diferentes das dos homens,
E por mais que exista lei que preveja lá o direito de afastamento na gravidez, nos primeiros meses após o parto, ela ainda precisa de mais algum amparo para poder ter independência financeira, mesmo dentro de um casamento, né? Para poder concorrer com o homem, não de forma adversária, mas de forma convergente na criação e educação dos filhos, né? A educação é a base de tudo. E muitas vezes as crianças elas vão reproduzir o que elas estão vendo ali na casa, né? A violência, inclusive, que elas estão vendo ali na casa, elas aprendem. O que a gente pode esperar de uma sociedade que os pais não têm condição financeira e emocional para criar os filhos, né? A gente vai esperar pessoas que vão entrar para o tráfico de drogas, meninas que muito jovens vão partir para a prostituição, né? Então, é uma questão extremamente complexa e que as pessoas não se alinharam ainda para resolver com relação a isso, como acolher essa questão, né? Não é só as mulheres, mas é a família toda, né? Filhos, o homem que está doente, porque um homem que não é doente, ele não vai cometer violência doméstica, né? E a mulher que ela se adoeceu porque ela tem a dependência emocional, a dependência financeira, enfim, são muitas perguntas sem respostas. Daí, Ana João, você vai responder todas ou só algumas? Mas eu queria você falar, a Miriam falou bastante coisa interessante aí, né? Uma questão do homem também ser um doente nessa situação, especialmente da violência. Outra coisa importante é a dependência da mulher. E aí a Ariane falou uma coisa da primeira mulher do Einstein, que ela acabou interrompendo a carreira dela para cuidar do filho. Nada mais natural da época. Também essa carga, né, dos filhos, que realmente não é pouca coisa para cuidar, né? Então, até hoje, né? Até hoje quem para de trabalhar é a mulher, né? Você não vê o homem parar de trabalhar porque a criança precisa de... Eu saí no 3º ano de engenharia química na USP para ser dona de casa, porque eu fiquei grávida e tive que largar os estudos para ser dona de casa. Depois mudei meus planos, né? Porque com criança pequena não dava mais para fazer engenharia de forma integral, fui fazer direito. Mas é que o nosso país incentiva também a mulher é quem vai paralisar o seu tempo para cuidar da criança, né? Há 4 meses ou 6 meses, dependendo da empresa, né? É claro que a mulher vai precisar amamentar, que é óbvio. Mas eu tenho uma professora que ela falava assim, exceto amamentar, o resto tudo o homem pode fazer. Né? Não tem uma lei que diga que eu divida excesso de, eu acho que a adoção, quando é só com casais que adotam, de resto é só a mulher que paralisa um tempo da sua vida para poder poder cuidar da criança. Seria interessante, eu acho que tem países, né, que tem essa modalidade onde os dois ganham 1 ano, aí eles resolvem quem é que vai ficar em casa. 5 dias e a mulher 6 meses. Em caso de adoção, se for um casal homossexual masculino, o homem têm, né? pode sim ter um período maior para poder se adaptar, inclusive à adoção, né? E à criação dos filhos. Agora, com relação à violência doméstica, né, são muitas questões, né? O que acontece dentro da violência doméstica é que a mulher vive um ciclo, né? Um ciclo de violência. E não para gente que não está na situação, é muito fácil olhar, é muito fácil falar, né? Mas para quem está na situação, eu vivi 5 anos trabalhando com isso e vi de tudo, né? De todos os tipos, do mais leve ao mais grave, né? E graças a Deus, o tempo que eu trabalhei com isso, a gente não teve nenhum caso de feminicídio. Essa semana aí passada teve um caso na cidade, não sei se ela era atendida pelo município, porque eu não trabalho mais com isso. Mas o ciclo da violência, né, ele tem 3 fases. Então, ele começa com uma tensão, onde acontecem as discussões, as brigas, né? Ele vai aumentando até a violência propriamente dita, que aí essa violência pode ser violência psicológica, patrimonial, violência física,
violência Emocional. não, já foi. Violência psicológica, violência física, Também esqueci patrimonial, agora. sexual. Isso. E tá faltando uma, já lembro. E, então, assim, uma dessas violências, né? Que, em geral, a mais comum é a violência psicológica, que vai evoluindo para a violência física. A violência física é aquela que sai no tapa e chama a polícia. Quando chama a polícia é porque alguém saiu no tapa. Quando chega na violência física é porque já houve violência psicológica, já todo mundo já passou pela gritaria, pelo xingo, pela falta de respeito, né? E isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês que acontece em todas as esferas sociais, né? Desde o mais pobre ao mais rico acontece. A diferença é que os ricos não vão chamar a polícia. Vão chamar um advogado de cada um para fazer separação e não vão abafar o caso. Uhum. É a única diferença, porque, em geral, acontece em todas as classes sociais. Depois desse episódio de violência, vem a fase que a gente chama de lua de mel, que é a fase do vamos deixar para lá, vamos tentar mais uma vez, puxa, me perdoe, eu estava de cabeça quente, aquele dia eu bebi muito. Então, e a mulher acaba falando, puxa, tem os filhos, tem, né? Também estava de cabeça quente, acaba cedendo. É esta fase que faz com que a violência doméstica perdure. Anos, anos e anos. Por quê? Você vai tentando, e isso vai se repetindo, vai se repetindo. O que acontece é que isso não acontece todo dia. Isso não acontece às vezes toda semana, às vezes acontece uma vez por mês, outra vez, e aí o tempo vai passando. Quando você vê, são 10 anos que você fica ali naquela situação, entendeu? Então, a violência doméstica vai se perpetuando. Só que, com o passar do tempo, isso vai crescendo, vai evoluindo e a violência vai aumentando, até que às vezes chega ao ponto de ficar extremo, e aí chega um dia que alguém fala, chega, não dá mais, ou que alguém de fora interfere e fala, não dá mais, né? Quando você falou com relação aos homens, existe, aqui em Itapetininga ainda não existe, mas existia um projeto de existir um programa de atendimento aos homens. Em São Paulo existe, o Ministério Público de São Paulo tem um trabalho, esqueci o nome, mas tem um trabalho com os homens e é um psicólogo que faz lá, Dr. Sérgio, ele é espetacular, Sérgio Barbosa. Ele faz um trabalho de explicar para esses homens o que é a violência doméstica. Voltamos naquela história, não ter consciência do que está fazendo e achar que é natural. Mas a vida inteira eu briguei com a minha mulher desse jeito. Mas a vida inteira eu achei que a minha mulher tinha que ficar na cozinha. Pois é, meu filho, mas não é assim. Entendeu? Você tem que respeitar, tem que ser assim. E aí eles vão abrindo também a consciência. Eles conseguiram diminuir para 2% o índice de reincidência de violência desses homens que saíam que tinham cumprido pena de violência doméstica e passavam por essa espécie de reciclagem, né? Passavam por esse grupo, eram grupos, e conseguiam fazer com que esses homens, que é o que eu acredito. Eu acredito que a violência doméstica ela só vai melhorar, que os índices deste ano são péssimos, toda a violência contra a mulher em todos os âmbitos piorou, né? Feminicídio piorou, estupro piorou, violência contra a criança piorou, tudo piorou. Foi um horror este ano. O Fórum de Segurança Pública divulgou, estou até com ele aqui, é horroroso, tudo piorou. E eu só acho que vai melhorar o dia que a gente puder ensinar isso nas escolas. Uhum. O dia que você puder ensinar os meninos e as meninas o que é educação sexual, o que é violência sexual,
o que é violência dentro de casa, o que é... Na minha opinião, só assim a gente vai melhorar. Uhum. Porque... Eu concordo em gênero, número e grau. Não tem como, né? Ou se ensina a geração nova Desde a respeitar, né? Não pode ensinar os adultos? Não, tem que ensinar também. Como esse caso do grupo dos homens. Acho que tem que continuar fazendo, mas tem que ensinar a molecada. Carol Mandarini, conte pra gente a responsabilidade aí do Instituto Federal. Você que está à frente além dessa parte toda que vocês fazem, tem essa educação que a Ana falou, né? E aí o ambiente, né? Não é só a escola em si, as aulas, é o ambiente acadêmico, né? Fala um pouquinho sobre o Instituto Federal de Itapetininga. Vamos lá. Muita coisa para falar, né? Primeiro, eu achei muito interessante essa questão do Ministério Público de Homens, mas uma coisa na sua fala me chamou a atenção, e aí talvez seja só uma impressão minha. A reincidência diminuiu porque homens se reuniram em grupos, porque homens validam o posicionamento de homens. Sim. Né? Se fosse provavelmente uma mulher falando, olha, isso é violência, ela é chilique, né? Ela não sei, não está bem hoje, aconteceu algum problema em casa, né? Então existe ainda na nossa sociedade, até nesses programas, essa questão de um homem validando o outro homem, né? E olha, é violência, por quê? Porque um homem falou isso para mim. Né? Então eu acho que isso é... Ele é muito jeitoso, Sérgio, ele é... Né? Eu acho que isso é legal, importante para a gente, enquanto sociedade, refletir, né? Enquanto o que a voz das mulheres nesse sentido. Mas indo para o Instituto Federal, né? Lá o Instituto, né? Acho que na outra oportunidade que eu estive aqui, a gente conversou bastante, né, Edmundo, no que diferencia o Instituto Federal das demais escolas, né? Lá nós temos, além dos professores e dos alunos, nós temos uma equipe administrativa e grupos, setores específicos para que tenham esse cuidado. A gente tem lá uma coordenadoria sociopedagógica, onde a gente tem uma psicóloga escolar que trata as questões psicológicas relacionadas ao ambiente acadêmico. Temos 2 assistentes sociais no campus que trabalham com essas questões socioeconômicas, de vulnerabilidade social, econômica, pedagogos que atuam, não como as professoras de ensino fundamental 1, mas pedagogos atuando na orientação educacional aos estudantes, né? E uma gama de servidores, mas institucionalmente, né, o Instituto ele é do Estado de São Paulo, Instituto Federal de São Paulo. Hoje ele tem 41 campi, né, em 41 cidades do Estado de São Paulo. No Brasil, se eu não me engano, são quase 700 campi do Instituto Federal de São Paulo, né, que nós temos, e nós temos alguns núcleos institucionais. Dentre eles, nós temos o NUGS, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, dentro do Instituto Federal. Cada campus tem um representante do NUGS, né? E o NUGS é um núcleo onde se discutem essas questões relacionadas ao lugar da mulher na sociedade. Sim, nós temos, e ao lugar da mulher na sociedade, questões de gênero, questões de diversidade, e é um trabalho muito bonito que o NUGS faz dentro do Instituto Federal como um todo, né? Fora que lá a gente tenta, né, a gente nunca afirma com certeza, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, um ambiente muito respeitoso, né, desde o primeiro momento em que o estudante ou os pais, os familiares do estudante chegam lá, a gente fala que ali é um lugar de respeito, acima de tudo respeito a quem você é, seja do jeito que você for, né, não importa como você é, a gente vai te respeitar deste jeitinho aí, né, que você é. E a gente trabalha com essa questão com os alunos, então é o respeito com as pessoas, é o respeito com a escola, é o respeito com os bens. Então, assim, a gente também conversou, né, o ambiente ali é um ambiente limpo, eu acho que isso é muito importante. Nós somos uma escola pública, né, nós somos uma escola que oferece cursos desde o ensino médio até a pós-graduação, né, dentro do eixo da verticalização, que é o eixo primordial de criação dos institutos federais. E se você for lá hoje, agora, no campus, todas as carteiras vão estar limpas. O banheiro não tem um rabiscado na porta.
Né? Acho que, né? Né? E isso por quê? Porque a gente fica brigando com o pessoal o tempo todo. Não, porque esse é o zelo que a gente tem com a escola, é o carinho, é o respeito que nós temos com a escola, o mesmo respeito que nós temos com as pessoas, sejam eles os professores, as professoras, os servidores técnicos administrativos, os prestadores de serviço, o pessoal da manutenção, da limpeza, a gente tem com o ambiente escolar. E esse movimento do respeito faz com que nós tenhamos ali índices muito bons, e nós não temos muitos casos de indisciplina, né, Ariane? Não temos, são pouquíssimos. Um processo em cadeia, né? Então, assim, como minha mãe diz, é o conjunto da obra, né? Não é um fator isolado que propicia o que nós temos no Instituto Federal, são muitos fatores que atuam em conjunto e fazem com que a gente consiga juntos trabalhar com uma escola que é a educação que eu acredito. O ano passado, acho que foi o ano passado, eu fico sempre perdida, se ano passado ou retrasado, mas teve o Mário Sérgio Cortella veio aqui dar uma palestra, né, para os professores da rede municipal, eu tive a oportunidade de estar lá, né, e aí ele falou uma coisa que me marcou muito, dentre muitas coisas, né, ele falou assim, a escola que você trabalha é a escola que você queria que o seu filho estudasse? E hoje eu falo de boca cheia que sim, a escola que eu trabalho é a escola que eu gostaria que os meus filhos estudassem. Eu tenho 2 filhos, né? O Rafael de 11 anos, a Alice de 8, coisa mais linda da mamãe. E quando eles estiverem na idade de estudar no Instituto Federal, eu gostaria muito que eles estudassem lá. Claro que é uma escolha deles, né? Não é uma escolha minha, né? Mas que eles têm que fazer uma prova, uma seleção. Mas hoje sim eu posso falar que eu trabalho, acho que a Ariane também, né, Ariane? Na escola que a gente gostaria que os nossos filhos estudassem. Eu sou Instituto Federal desde os 16 anos, né? Escola Técnica Federal, Centro e agora Instituto Federal. Então é por onde eu sempre caminhei, né? Pegando o que a Carolina falou, Ariane. Então a instituição, né, o Instituto Federal, está fazendo a parte dela. Mas você, o que você observa nesse meio da física, que é o meio predominante masculino, tanto na sua experiência como aluna, agora você como professora, vendo aí mais meninas ingressando, como é que é essa relação ali dos alunos, a cultura deles com relação às meninas e como é que funciona na prática do dia a dia? Teve um ano que a gente lá no Instituto Federal, a gente fez uma reunião para falar assim, né, sobre mulheres. Nós, né, eu acho que foi antes da Covid. Foi antes da pandemia. Eles me perguntaram se eu sentia preconceito, né, se eu alguma vez senti preconceito. Se eu falar que eu nunca senti preconceito nenhum, é um pouco de mentira, mas assim, eu principalmente na hora de conseguir emprego. Eu acho que nas primeiras vezes que eu fui tentar emprego, sempre eu via que a competição era muito mais fácil quando era entre homens, né? Assim, os homens sempre conseguiam a vaga na escola do que eu. Aí quando eu saí da faculdade, quando eu fiz a faculdade, eu fui fazer o mestrado e aí eu tentei competir com uma vaga e consegui, inclusive. Fui dar na Anhanguera, a primeira universidade que eu dei aula. Eu cheguei na sala de aula, lá a gente ganhava o jaleco, né? Mas eu não tinha colocado o jaleco para ir para a aula. Aí eu sentei esperando os alunos. Aí os alunos entraram. Aí quando eu coloquei minha pastinha, eu coloquei o jaleco, os alunos, os meninos ficavam assim, olhando assim. Eu, com 24 anos, mulher, dando aula, era Fundamentos da Mecânica. Eles ficaram me olhando assim, falei assim. Aí eu percebi que o primeiro olhar assim foi um olhar meio, não sei preconceituoso, mas assim, será que ela sabe mesmo? Será que ela sabe do que ela vai falar, né? E eu assim, a primeira aula, o que eles me jogaram de perguntas, e aí eu sentia que eram perguntas testes, para saber se realmente eu dominava. E eu tenho certeza que aquelas perguntas não seriam feitas se fossem homens. Aquelas perguntas foram assim para me testar, né? E aos poucos que eu fui pegando a confiança deles, eu percebi que desapareceu. E aí eu senti que, em certo momento, eles já não me olhavam assim, a professora, ou é um homem ou uma mulher. Eles me olhavam como uma pessoa que entendia do assunto. Então eu percebo assim... Mas então eu tive que passar pela prova, mas eu não senti que depois disso passou. E isso em todos os lugares que eu passei,
as primeiras turmas ficam um pouco assim, agora não, tanto porque eu já estou com uma certa idade, mas mas quando eu era mais nova, eu sentia que eu tinha que passar essas barreiras, assim, que eu tinha que provar o meu lugar, né? Que eu provar que eu era competente para estar naquele lugar. Então eu percebo isso, e eu acho que as meninas também têm que provar que elas também são, de certa forma, merecedoras de estar ali. E aí, quando os meninos veem que elas também estão par a par com eles, essa coisa se desfaz. Mas, primeiramente, parece que a gente tem que passar por uma aptidão, né, uma prova de aptidão para mostrar que a gente é competente, que a gente pode disputar espaço com eles. Miriam Teodoro, a gente está falando da área de física, né, uma área predominantemente masculina, mas o direito também é. Basta você olhar para o número de juízes e desembargadores. De uma forma geral, são pouquíssimas mulheres, né? Fala para a gente da área que você atua, como é que é essa cultura predominantemente masculina. Enquanto ela estava falando, né, dessa questão dela, eu lembrei que a cada 3 anos a OAB passa por uma eleição para a gente decidir quem vai ser o presidente estadual, né? E os grupos de conselheiros, né, diretores, enfim, aquela equipe que vai fazer a gestão da OAB, que não é uma entidade pública e nem privada, né? A gente diz que é sui generis. E não é muito... É um pouco recente, eu acredito, que a OAB ela precisou se enquadrar numa questão de que conselheiros, por exemplo, precisam ter pelo menos 30% de mulheres advogadas que se candidatem conselheiras para participar da gestão da OAB, né? Eu já participei de muitas, acho que desde 2015, se eu não me engano, eu participo, ou antes, não me lembro agora, de muitas eleições, mas a gente não tinha isso, né? Então eram poucas mulheres advogadas que os próprios colegas falavam, mas vocês não se interessam em participar de política, mulher não gosta de política. Eu gosto, né? Então eu não sei com relação às demais, mas eu penso assim, né? E todas elas têm os mesmos conhecimentos técnicos que os colegas homens, elas têm interesse, mas falta tempo, porque a mulher, além de advogada, ela também é dona de casa, né? Então faltava essa questão de colocar a mulher na política da OAB. Agora tem, né? Inclusive a equipe que eu participei da última eleição, a gente teve muito mais que 30% de advogadas que participaram, né, como candidatas ao conselho, né, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, né, antigamente, né, quando começou a surgir isso aí, para colocar mulheres que queriam participar, que queriam, que podiam, né, na verdade, não é nem queriam, que elas não podiam participar por conta das questões pessoais mesmo. E, lembrando, né, uma das violências previstas na Lei Maria da Penha é a violência moral. Moral, faltava moral, quinta. São 5... eu lembrei do emocional, porque é uma questão emocional, né, moral, psicológica. mas é moral. E, enfim, né, qual mais a continuação que seria? Não, é só isso mesmo, falou muito bem. Ana João, você falou da questão da cultura de pai para filho. Sim. Mas eu queria que você falasse da cultura de mãe para filha. Porque esse tipo de modelo cultural e social também está introjetado nas mulheres. Sim. Queria que você falasse sobre isso. Porque às vezes a gente não pode... Cada vez que eu vejo uma mãe que passa esses valores, eu sempre pergunto, como é que foi a mãe dela, né? Porque, provavelmente a mãe dela também passou desse jeito. E quanto mais a gente vai olhando para a mãe da mãe, e a mãe da mãe, e a mãe da mãe, a gente vai vendo que vem vindo de mais opressão, né? É sempre mais opressor, E eu penso assim, que falar da minha, por exemplo, a minha mãe até que era uma pessoa muito para frente, muito moderna até, ela era mais moderna que eu. Mas a minha avó,
era mulher de militar. Então, eu fico pensando, né? Aquela coisa que não podia quase nada, né? Então, é sempre muito obediente. E é engraçado porque ela falava assim para mim, não case. Eu falava, por quê? A senhora se arrependeu? Ela falava assim, na porta da igreja. Eu falava, credo, vó. Mas sabe assim, aquela coisa de ter sido meio que obrigado a fazer as coisas, né? Então, mas tinha essa ideia de que já percebia que a minha geração não era tão obrigada a fazer tudo, né? Então acho que queria que a gente já não fosse tão presa, né? Então ela falava assim, não case, estude primeiro, faça tudo que você quiser e depois você case. Tanto que a minha mãe casou bem mais tarde, né? Já também não era aquela coisa de como eram, acho que as meninas da minha época, né, que faziam enxoval para casar, aquela coisa mais tudo certinho, né? E eu acho que tem muito essa influência mesmo, né? Dos moldes que cada mãe foi criada e vai passando, né? E é aquilo que a gente estava falando, se a gente não quebra isso, se uma geração não for quebrando, né? E é tão engraçado que, como de uma geração para outra, tem um hiato, né, muito grande, né? Parece que se a gente pensar, hoje, se a gente for pegar e pensar quem foram os nossos avós, o que eles fizeram, o que eles faziam, a gente já não tem tanta informação. E foi outro dia, né? Então, assim como eu fico pensando que talvez para frente seja a mesma coisa, né? A gente vai cair no esquecimento. Então, eu acho que é importante a gente... Você falou uma coisa super importante, né? De abrir, né? Eu acho que a moçada tem que abrir, tem que mostrar, principalmente... Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, eu nasci nessa terra, eu amo essa terra e acho que eu vou ficar por aqui mesmo até ir para debaixo da terra. Mas a Itapetininga, né, é uma cidade pequena, às vezes as pessoas não saem daqui, então não conseguem ter uma ideia de abrir a cabeça para conhecer novos lugares, aprender novas coisas, embora a internet dê a ideia, né, de ampliar os horizontes, conhecer novas coisas, não é a mesma coisa, né? Então a gente tem que fazer esse papel para a moçada ampliar a visão, né? Então às vezes só a mãe ali com a filha não consegue fazer isso, né? Mas a gente tem que proporcionar para eles uma abertura de visão. E o nosso bate-papo fluiu tão bem que a gente vai ter que encerrar o programa. Passou muito rápido aí. Então, eu vou pedir para Carolina Mandarini começar com as suas considerações finais. Primeiro, eu agradeço novamente, né? E eu digo que assim, é um momento de muita alegria compartilhar o espaço, né? E com mulheres tão legais. E ela estava falando da mãe, acho que eu vou terminar minhas falas falando da minha mãe. Né? A minha mãe foi uma professora de ciências na década de 80, 90, né? Os anos 2000. E a melhor professora de ciências que eu já conheci, né? E muito do que eu sou hoje é porque eu me inspirei na minha mãe, né? Então eu acho que as mulheres abrindo esse espaço sempre foram. E lá em casa, eu sou filha única, então eu nunca teve aquela coisa, eu vivi numa bolha em casa, né? Nunca teve aquela coisa, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso você pode porque é menina, isso você não pode porque é menina. Eu nunca vivi esse mundo. Eu fui conhecer essa estrutura de sociedade quando eu saí, né? Quando eu fui à escola, quando eu conheci pessoas diferentes de mim, o que me enriqueceu muito também, né? Então eu acho que muito do que eu sou hoje eu devo aos meus pais, minha mãe, meu pai, que sempre foram pessoas à frente do seu tempo e que sempre me estimularam o valor do ensino e da educação, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então eu encerro agradecendo a eles, porque se hoje as pessoas podem falar que eu sou uma mulher forte, porque eu tive eles. Ana João. Eu quero agradecer a participação aqui, conhecer vocês também, foi muito bom. E dizer que eu acredito na educação.
e gostaria até de poder fazer mais por isso, mas estou em outro ramo, mas ainda gosto muito desse tema das mulheres e acredito que tudo que puder ser feito para diminuir a violência doméstica através da educação e eu puder colaborar, podem contar comigo. Miriam Teodoro. Eu agradeço também a participação, sempre é muito bom poder falar sobre esse assunto, é um tema pesado, né? Eu já trabalhei como voluntária com relação à violência doméstica e eu também penso que a educação, né, desde a mais tenra idade, seja a forma de se evitar vários danos no futuro, né? Não só a questão da violência, né, mas ensinar uma criança a respeitar o coleguinha, a coleguinha, é uma coisa que tem que acontecer desde novinho, né? E não sei como que tá vindo, né, isso daí hoje em dia na escola, mas eu acho que por aí, é pela escola que a gente espera. Ariane Braga. Quero agradecer primeiramente o convite. Ter conhecido vocês. E eu quero dizer que eu trabalho com adolescentes, já jovens adultos, e sempre que eu puder, eu quero mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser, o lugar do homem é onde também ele quiser, e que o mais importante é que todos se respeitem e entendam que cada um tem seu espaço aqui na sociedade. E nós agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo encontro.